Senhoras e senhores, eu, assessor do Xandão, que tem que ver esse vídeo aqui, o Xandão seriamente falou num evento a frase, abre aspas, liberdade é a palavra mais utilizada pelos extremistas, fecha aspas. Não por outros motivos, a palavra liberdade é a mais utilizada pelos extremistas. Que? Como assim? Bom, primeiro que se você levar ao pé da letra, libertarianismo vai virar crime. O que ele tá falando aqui, tudo mais, de críticas e tudo mais, libertarianismo vai ter que virar crime. Segundo, mas o mais importante, ele tá promovendo aqui uma ideia de que ditadura é liberdade de verdade e que quem tá pedindo por liberdade, quem tá pedindo por coisas assim, completamente antidemocráticas, tipo reino da lei, império da lei, devido processo legal e liberdade de expressão, são, na verdade, do mesmo grupo de quem tá promovendo o golpe. É isso. E a gente precisa, então, ter regulação das redes sociais, censura de redes sociais, né? Para ele é regulação. E a gente precisa ter essas medidas, né, super democráticas para proteger a democracia. Então é com essa força, com essa regulação e com esse impedimento de liberdade de expressão e sem devido processo legal que nós vamos proteger a democracia. E quem não gostar disso está querendo promover um golpe. É nessa direção que ele está indo. Tanto que o contexto que ele falou disso aqui foi um evento lá na USP onde ele estava promovendo regulação de redes sociais. Claro, censura. Vamos entender o que ele quis dizer ali. O que ele estava falando? Tem gente que quer um golpe de direita no Brasil, que é uma ditadura autoritária de direita no Brasil. E vamos ser sinceros aqui um momentinho? Tem quem queira isso. Sabe qual que é o problema de falar que tem gente que acha que tem que ter uma ditadura de direita no Brasil, que tem que ter força, tem que ter... Tem. Assim como tem gente que quer ditaduras de vários outros grupos. Agora, o que ele tá falando é, como é que é o método desse pessoal? Eles podem criticar a democracia, assim, falar que tem que ter ditadura, golpe, etc. Não, eles não fazem isso. Detalhe que muitos deles fazem isso, mas enfim. Não, eles fazem críticas à democracia. Eles falam que a democracia tem falhas, tem problemas, e nós, salvadores da pátria, vamos superar e vamos substituir essa democracia. Não, peraí. Então você tá dizendo que, então, quem tá criticando a democracia e tudo mais é que é um golpe. Então, libertários, prestem atenção. Mas note que isso aí engloba um monte de coisas e começa a ficar um monte de coisas subjetivas. Porque, vamos lá, como eu falei, tem uma minoria de direita que quer golpe, sim. Agora, a maior parte das pessoas que não votou no Lula, e aí note, eu tô indo além de direita, tô falando assim, a maior parte das pessoas que não votou no Lula, no mínimo 80%, quer o quê? Império da lei, devido processo legal, liberdade de associação, liberdade de expressão, liberdade política, liberdade de educação. A gente quer isso. A gente quer não financiar o Hamas ou a Rússia. A gente quer isso. A gente acha assim... a gente acha que não deveria ter um descondenado na presidência. A gente acha que o Lula devia estar na cadeia. É isso. Essa é a nossa opinião. Ele tá querendo colocar isso e a galera que fala, então, porque nós não temos isso, existe um problema na democracia brasileira, instituições estão sendo violadas, nós não temos mais devido processo legal, e nós queremos democracia de verdade, nós queremos isso, aquilo, e não tem democracia no Brasil hoje. Ele tá querendo colocar essa galera junto com quem tá falando assim que a democracia falhou. E que, portanto, tem que ter um golpe, autoritarismo, etc, e por causa disso a gente vai ter que ter regulação das redes sociais. Ele explicitamente falou isso? Não. Ele deu a entender isso? Deu. Dá a entender isso. Ele vai nessa direção de quem criticar tá sendo antidemocrático, e aí todo mundo que vai falar tem que ficar se policiando, que é o problema de você não ter liberdade de expressão. Que é o quê? Se você tem essa regulação e você tem um calvíssimo da República Deus Sol que ilumina com a sua calvície o mundo, com a sua verdade, ele pode olhar tudo que eu tô falando aqui e falar, não, eu achei que aqui você tá sendo antidemocrático e você criticou isso aqui, então crau em você. Eu discordo. Então, você discordar também é uma prova de que você é antidemocrático, então você não vai ter devido processo legal, você vai ser julgado aqui, tomar um monte de cadeia e acabou pra você. E eu tenho que ficar me policiando no que eu tô falando, o que pode ser entendido, o que pode ser falado, o assessor do Xandão aí tá vendo, já tá certamente caneteando o negócio. Fazer o quê? E a gente acaba com isso, aí a democracia é de verdade, aí nós temos liberdade de verdade. Chegando na liberdade, o que ele quer dizer é, então, daí essa galera fica falando de liberdade, esses extremistas disso e tudo mais, falando que é isso aqui que vai trazer a liberdade.
E de fato tem um discurso na direita e na esquerda também, que ele nunca fala disso, né? É muito legal isso, né? Abre parênteses. É muito legal isso, né, cara? Você toma um copo de leite é nazismo. Você falou de liberdade e autoritarismo de direita. Mas e o pessoal ali dos partidos comunistas que tá dizendo assim, todo mundo que é de direita tem que ser colocado numa parede fuzilado e a gente vai ter que ter uma revolução comunista e um golpe, uma ditadura do proletariado e aí nós teremos a verdadeira liberdade. Mas pessoal, tudo bem. Nem se fala disso, nem se discute. Note, eu não tô dizendo que tem que ir atrás desses caras. Não tem, que eu defendo a liberdade de expressão deles de dizer coisas completamente abjetas e inaceitáveis na sociedade civilizada. Não acho que eles têm que ser perseguidos por isso. Eu só tô apontando o fato de que tudo bem você ter partidos plural defendendo revolução. Tudo bem você ter o PCO lá fazendo evento com bandeira do Hamas, fazendo encontro. Essa manchete saiu. PCO teve conversas com o Hamas. Tudo bem, não tem nenhum problema. Agora, se eu venho aqui, eu vou falar assim, pô, mas libertários têm críticas à democracia. Eu tenho que ficar me preocupando, porque talvez apareça o Xandão na minha porta aqui semana que vem. É isso que nós estamos no Brasil hoje, fecha parênteses. Voltando. Existem grupos autoritários de direita e de esquerda e de centro e só malucos que falam que a verdadeira liberdade vai ser quando a gente tiver uma ditadura que vai então controlar, destruir, combater, etc., todas as formas de opressão e controle e vai instalar um sistema obrigatório e dentro dele você terá a verdadeira liberdade, porque você estará livre da coerção, você estará livre do capitalismo, você estará livre de ter que trabalhar, você estará livre do pecado, sei lá, do gaysismo, não sei. Tem quem fala isso. É disso que ele tá falando? Não. A população brasileira, o brasileiro médio, olhando pra isso, vai entender uma coisa tão sofisticada assim? Ah, vá. O que ele tá fazendo aqui é dizendo que assim, pô, a liberdade é a palavra mais falada pelos extremistas. Não, os extremistas falam várias outras palavras. Eu acho que estatisticamente, inclusive, a gente pode dizer que é fake news, que essa é a palavra mais falada. Eu acho que eles devem falar de outras, mas provavelmente deve ser comunismo, socialismo ou revolução, mas ou ordem ou alguma coisa assim. Mas o que ele tá fazendo é associando a palavra liberdade com autoritarismo, para dizer que liberdade é ditadura e ditadura é liberdade. Cara, é 1984 na receita. Mais meme do que... Mais assim, o negócio óbvio do que isso... Como é que poderia ficar? A gente vai precisar dos banners, então. Guerra é paz, tudo mais, a gente vai precisar disso. Aí que tem gente que vai falar, não, acho que agora começou a ficar meio estranho. Detalhe, essa é a mesma galera que acha que você tomar um copo de leite é nazismo. Mas o processo que tá acontecendo aqui é colocar todo mundo que tá criticando ele, todo mundo que largamente é de direita, ou que é crítico ao STF, etc., como... Você potencialmente pode ser alguém que vai ser entendido como autoritário, como alguém que quer uma ditadura, como alguém que quer dar um golpe. Você está fazendo críticas que o iluministro acha que são críticas à democracia, que são críticas antidemocráticas. E porque a gente não tem mais essa liberdade de expressão, a gente não tem mais críticas a ele, não tem mais... E aí ele pode fazer o que ele quiser, porque quem discordar vai ser colocado como antidemocrático e esse é o processo de uma ditadura. É isso que ele está contribuindo para acontecer. É isso que essa fala dele faz. E quem criticar é o antidemocrático. Agora, note, ao que isso fala com o libertarianismo? Note que isso, de fato, criminaliza o libertarianismo. Descriminaliza o que eu tô falando aqui. Porque o que é libertarianismo? É falar, bom, a democracia, de fato, tem alguns problemas, sim. Tem. E a gente pode ter um sistema melhor? Sim, eu acho que a gente pode ter um sistema melhor. Se chama libertarianismo. Eu quero obrigar isso nas pessoas? Não. É a definição do libertarianismo. Não, assim... Eu não tô dizendo que o Xandão está preocupado com o libertarianismo. Ele certamente não faz a mais puta vaga ideia do que é isso. Eu ficaria, de fato, muito surpreso se alguém do entorno dele soubesse o que é libertarianismo. Não tô achando... O assessor dele que tá assistindo esse vídeo aqui certamente vai ter que bater uma Wikipédia depois pra tentar entender e também não vai tirar nada de útil lá. Fazer o quê?
Mas o ponto é que a gente fala, bom, de fato, a gente pode ter sistemas melhores, não pode? Não pode mais ter uma discussão de que talvez a gente possa ter um sistema melhor e que isso aqui tem falhas e a gente pode, como seres humanos, viver de uma forma livre muito melhor? Não, agora eu vou ter que me preocupar porque eu posso cair no mesmo inquérito de alguém que tá falando que tem que entrar lá e fazer, e metralhar, e golpe, e ditadura e não sei o quê, porque a gente vai ser colocado como a mesma coisa. E para entender a crítica de libertários é justamente o que o Xandão tá fazendo. Quando você tem um Estado, quando você tem uma organização política obrigatória, em que você é obrigado a pagar e obrigado a obedecer, você vai ter homens que decidem o que é a lei e o que é certo. Então você não estará no império da lei, você estará no império de homens. Ah, mas é que existe a lei e os homens estão submissos a ela e nós temos impérios da lei. E se ele não quiser? E se ele não quiser? E se entrar o Flávio Dino lá no STF e falar que o judiciário tem o poder de controlar os outros? Como ele fez. O que tá objetivamente errado. E se o STF decidir que eles vão reinterpretar a Constituição? Que o impeachment, na verdade, vai ter um rito diferente? E se eles decidirem que o Lula não é mais preso? Pode soltar o cara? E aí? E aí acabou. Você tem um governo de homens. Você não tem... A lei não existe. A lei é uma recomendação num pedaço de papel. Em que um juiz, calvo ou não, pode olhar, ler uma coisa e falar outra. Porque a lei não é o que está escrito ali. A lei é a opinião da maioria do STF. Se 6 juízes do STF acharem que a lei é outra coisa, apesar do que está escrito, e você discordar, você está errado. E esses 6 homens estão certos. Esse é o problema de você ter um Estado qualquer. Certo? Se ele não tiver um STF, vai ser alguém que tem esse poder de Estado e tudo mais. Se você tiver um STF, ele vai ter essa figura. Mas o ponto de um Estado é que você tem um ordenamento legal que é obrigatório perante as pessoas, que elas têm que pagar, que elas não têm o que fazer, e que se elas criticarem, elas podem ter um problema. O que a gente aponta nisso é que isso gera ineficiências, isso gera abusos, isso gera o fato de que imposto é roubo, isso gera o fato de que você vai ser obrigado a financiar coisas que você moralmente é contrário. Isso gera também um conflito na sociedade, onde você vai ter vários grupos que se odeiam, que vão estar brigando para ter o controle do Estado para oprimir o outro. E a gente não quer isso, a gente quer que todo mundo possa fazer o deles no canto deles. Vivam como vocês quiserem, se associem como vocês quiserem, criem instituições como vocês quiserem, e isso vai servir melhor a vocês humanos, e vai criar a sociedade mais próxima do que vocês gostariam, do que ter o Xandão, do que ter um Estado, do que ter políticos e eleições. Porque por mais que uma reunião de condomínio tenha suas várias dificuldades, ainda assim ela é muito superior à sua Câmara de Vereadores, Assembleia de Estado, ou Congresso, ou STF, em capacidade de entender e resolver os seus problemas. E se tem problemas que ela não consegue resolver, que uma reunião de condomínio não consegue resolver, porque não está numa escala compatível com eles podem então se associar com outros e tentar resolver problemas numa escala maior. Isso vai envolver dificuldades institucionais, vai envolver várias conversas, isso vai ser complexo e tudo mais, mas isso tudo é feito a partir de uma estrutura voluntária. Assessor do Xandão, pega o caderninho e anota a palavra voluntária, aonde as pessoas vão construir a sociedade que elas querem. E a gente não quer que isso seja imposto à força. Nenhum libertário quer golpe. Nenhum libertário quer obrigar isso nas pessoas. Inclusive, a gente sabe que se a gente só fechasse o Estado agora do nada, como a maior parte das pessoas ainda acha que o Estado é bonito, os burros vão criar outro. A gente sabe que a gente tem que educar as pessoas com liberdade de expressão e ensinar esses princípios para elas, para que elas guiem as suas vidas, que elas orientem isso na vida delas, que elas coloquem isso na cabeça das crianças delas. E isso vai mudando a sociedade na direção voluntária de uma sociedade melhor. Essa é a crítica que nós temos à democracia. De fato, a gente pode fazer um argumento ainda mais ousado. Aqui vai ter uns libertários que vão ficar puto. Eu adoro, cara. Que o pessoal vai socar a parede. Libertarianismo é a verdadeira democracia. Não. O assessor do Xandão agora bugou também. Porque até os passarinhos loquearam aqui. Meu Deus do céu. Ah, eles são os espiões do Xandão. Eles estão gritando pra chamar ele. Entendi. Ok. Tô ficando paranoico. Ponto é. O que é uma democracia? É votar? Não. Tem eleição na Bielorrússia. Tem eleição na Rússia. Tem eleição na Venezuela. Não, mas é que a Venezuela é democracia. Inclusive, isso é a notícia hoje que o PT tá se preparando pra apoiar a eleição do Putin. Quer dizer, pro PT, Rússia é democracia. Guerra é paz, gente. Ditadura é liberdade.
Ah, cara, só coringando pra aguentar isso. Votar não é democracia. Você só votar não é democracia. Democracia é império da lei, é liberdade de expressão, é liberdade de associação, é devido processo legal, é conter poderes autoritários e arbitrários de gente que acha que o Estado é a pessoa dele, calvo ou não. Todas essas coisas são parte da estrutura democrática que veio como uma resposta ao autoritarismo, de falar, e se a gente tivesse leis, e se a gente tivesse regras? E se a gente tivesse liberdade das pessoas? Libertários querem isso de verdade, porque se você tem um Estado, você tem um império da lei, seus passarinhos, se não é obra, é passarinho, meu Deus. Se você tem um Estado, você tem império da lei? Não, porque você tem um grupo que pode dizer assim, não, a lei agora é outra, e pra gente não vale, tem foro privilegiado. Tem crítica, a sua crítica é antidemocrática. Então nós podemos dizer o que vai ser pra você. Então você só pode falar o que é democrático e eu decido o que é democrático em cima de você. Então a lei pra mim é diferente em relação a você. Não, se você roubar, se você fizer um monte de coisa, você vai pra cadeia. O Lula não. Se você tem Estado, você não tem império da lei de direito. Se você tem Estado, você não tem devido processo legal. Porque, por exemplo, você tem uma disputa tributária com o Estado. O Estado é juiz, mas é parte. Por quê? Porque ele recebe. Inclusive, você paga o advogado dele e o seu. Isso é devido processo legal? A gente não precisa nem entrar nos abusos do Xandão de processos onde ele é vítima e juiz. E tudo mais. Só falta ele ser réu daqui a pouco. Só isso que ele não é no devido processo legal. Mas vamos lá. Tributário. Você processa o tribunal, você processa o Estado, um tribunal dele, sobre o pagamento que ele diz que você deve a ele. Isso não é devido processo legal. Ou outra, liberdade política. Ah, não, porque você tem liberdade política no Estado. Tá bom. Eu posso criar meu partido quando eu quiser? Não. Posso concorrer independente? Não. Ah, não, mas aqui, Rafael, pô, isso aí tem leis, tem países que pode. Tá bom. Eu posso criar meu próprio país? E se, Xandão, assessor do Xandão, anota aí. Pacificamente e voluntariamente? E se, pacificamente e voluntariamente, pessoas quiserem falar assim, ó, nós vamos pegar essa área aqui, nós vamos só fazer o nosso aqui, tá? A gente não quer mais ser parte do país de vocês, não, a gente quer fazer o nosso aqui. Nada contra, tem umas coisas contra e tudo mais, mas assim, ó, pode fazer o de vocês, tudo bem. A gente não quer tirar ninguém, a gente só quer ficar em paz, voluntariamente, no nosso canto aqui, fazendo o nosso aqui. E todo mundo concordou, pode? Não. Você tem liberdade política? Você tem liberdade de construção de instituições políticas? Não. Se você quer, de fato, império da lei, se você quer, de fato, liberdade de expressão, se você quer, de fato, igualdade entre as pessoas, é o libertarianismo que vai propor isso numa sociedade voluntária. E pelo que o Xandão tá falando aqui, a gente provavelmente cairia no mesmo julgamento que a galera que acha que tem que entrar e quebrar tudo e ter golpe e ditadura e tudo mais. E a gente tem que ficar se preocupando com o que tá falando, porque vai que o iluministro se ofende, né? Ou que o assessor não tô direito o que eu tô falando aqui. Brasil. Por esse vídeo é isso. Esperamos que possamos ter um próximo.